Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Soberania. Vamos no episódio número 6 da segunda temporada. A segurança não entrou, ou parece ainda não ter entrado, nos debates para as eleições legislativas, mas é sempre um tema prioritário aqui no nosso podcast. E já em registro de campanha, queremos saber, até para ficar registado para a memória futura, quais são as visões dos principais partidos sobre a segurança do país. Pontos críticos, prioridades a resolver e as soluções escolhidas. Sem desprezar percepções, queremos factos para apresentar aos nossos leitores e ouvintes, sem tabus nem preconceitos. Hoje sem o João Anes da SEDES, que estará para a semana nos episódios sobre defesa, e como é de segurança que vamos falar, temos aqui o Francisco Rodrigues, do OSCOT, que juntamente com a SEDES são parceiros do DN neste podcast. Olá, Francisco. Falta só revelar quem são os convidados que escolhemos para apresentar as políticas e posições dos seus partidos sobre segurança. Pelo PSD temos o deputado António Rodrigues, advogado, vice-presidente da bancada social-democrata, é membro do Conselho Superior de Segurança Interna, eleito em 2004 pela Assembleia da República e integrou o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa entre 2016 e 2022. Bem-vindo, António Rodrigues. Bom dia, bem-vindo. Pelo PS temos o deputado Pedro Vaz, gestor, membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista e integra a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Bem-vindo também. Obrigado, é um gosto. Pelo Chega temos o deputado Rui Paulo Sousa, empresário, primeiro vice-presidente da bancada parlamentar, secretário-geral e adjunto da Direção Nacional do Partido. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos então começar, Francisco, para contextualizar e, quem sabe, deixar aqui algumas deixas aos nossos convidados. O que chamou a atenção nos programas destes três partidos? Olá, muito bom dia, muito obrigado. É um gosto e um prazer, acima de tudo, conhecer-vos. Senhores deputados, parece ser unânime para os três partidos de que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, segundo os analistas internacionais. Para tal, muito contribui o excelente trabalho daqueles que servem as forças e os serviços de segurança. O Estado de Direito Democrático e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos são protegidos pela sua atuação. Assim, no programa da AD Coligação, surge o policiamento de visibilidade, proximidade e comunitário como um elemento crítico para transmitir tranquilidade pública no que concerne à prevenção. E já no que respeita, no âmbito da reação, uma maior capacidade de fazer face à criminalidade violenta e organizada. A AD Coligação aposta numa crescente incorporação tecnológica para apoiar os recursos humanos nas suas tarefas, assim como na valorização social e profissional. Dá ainda nota da necessidade de robustecer a cooperação internacional num contexto difícil, a par do reforço dos mecanismos e regra de controle daqueles que atravessam as nossas fronteiras. Uma nota final para a proteção civil, em que a AD Coligação considera fundamental reforçar as capacidades de prevenção e reação perante os fenómenos extremos naturais, considerando que deve existir uma maior interoperabilidade entre os serviços de proteção civil e os demais meios do Estado e as autarquias locais. Já que no que respeita ao Partido Socialista, este também considera que as forças e serviços de segurança são pilares fundamentais para a segurança dos cidadãos e um elemento estruturante da democracia e do Estado de Direito. Considera importante manter o reforço dos direitos e da dignidade dos profissionais na segurança pública. Embora, um pouco escondido no seu programa, é o único que aborda a necessidade de aprofundar os processos de formação inicial e ao longo das carreiras. Aborda a relevância da valorização do direito de participação das associações representativas dos profissionais da GNR e da PSP, como forma a prevenir movimentos inorgânicos. O PS aposta ainda no investimento e desenvolvimento das capacidades operacionais, assim como no policiamento de proximidade em cooperação com as autarquias, com o tecido associativo e com as comunidades locais. Ao nível da proteção civil e face aos fenómenos cada vez mais complexos que nos são trazidos pelas alterações climáticas, o PS advoga um sistema de proteção civil modernizado, com capacidade de resposta assente no conhecimento,
experiência, capacitação nas forças e nas novas tecnologias. Para finalizar, e no que respeita ao Chega, este considera fundamental a renovação do efetivo das forças de segurança através de uma maior atratividade das carreiras, quer pela revisão das tabelas remuneratórias, assim como a atribuição de habitação condigna aos elementos das forças que se encontram deslocados dos seus locais de residência. Já no que respeita à esfera das condições para atrair e dignificar, o Chega, e no que respeita aos bombeiros, pretende assegurar um subsídio de risco a estes profissionais. Ainda como prioridades, este partido pretende proceder à avaliação da distribuição das forças de segurança através da abertura de postos e ou esquadras nas áreas mais necessitadas, assim como reforço do número dos elementos das forças de segurança de acordo com as necessidades locais. No âmbito da proteção civil, vê como necessário aperfeiçoar os procedimentos de resposta através de uma intervenção mais eficaz e coordenada em situações de emergência. Muito bem visto. Também foste ver a parte do safety, da proteção civil, bombeiros. Fizeste bem. Procurei fazer uma análise transversal, naturalmente. Sim. António Rodrigues, há muita coisa, não é? E este resumo que o Francisco fez, eu acho que todos que estão aqui concordam com as necessidades que aqui são destacadas pelos três partidos. Mas dos pontos mais críticos para a segurança, o que é que destaca e de que forma é que pretendem enfrentá-los? Bom, cumprimento a todos, agora que temos a oportunidade de poder começar a nossa intervenção. Eu diria que os principais desafios, independentemente daquilo que foi aqui referenciado no princípio, que é a dimensão humana da segurança, isto é, das forças e serviços de segurança que merecem uma atenção e um reconhecimento muito particular, o que aconteceu, aliás, no último ano, porque se reconheceu o estatuto, reconheceu-se a necessidade de remunerar melhor e reconhece necessariamente os processos de formação permanente. Isso da perspectiva da intervenção. Claro está que depois podemos desenvolver isto, vários pontos e várias medidas, mas na questão verdadeiramente da segurança, eu diria que os nossos principais desafios são, em primeiro lugar, e muitas vezes nós não falamos disto, estamos tão preocupados em falar de números e de estatísticas e esquecemos o essencial, que é a redução geral da criminalidade. Este é um dos principais pontos que nós temos que agir e agir depois nas suas várias estruturas ou nos seus vários setores onde ela é agravada, onde ela é perigosa, onde ela tem e deixa sequelas. Eu diria, é inacreditável como é que um país do século XXI, um país civilizado da Europa Ocidental, continua a ter os volumes de violência doméstica com a criminalidade, as participações acima das 30 mil, desceram 0,8% este ano, mas isso significa pouquíssimo relativamente àquilo que é o impacto social desta medida e que demonstra que há muito a fazer ainda nos processos formativos das próprias pessoas, porque necessariamente isto tem a ver com um processo cultural e que nós temos que continuar a trabalhar. Na segunda dimensão, eu diria o tráfico de estupefacientes, que por vezes é esquecido. A Polícia Judiciária tem tido uma ação notável neste aspecto, tem tido apreensões sucessivas de quantidades de droga. É preciso não esquecer, Portugal é um dos centros de passagem da droga, nomeadamente daquela que vem da América do Sul ou da América Latina, se quisermos, e é importante nós termos a percepção do quanto isto impacta em Portugal, mas principalmente na perspectiva que normalmente também é esquecida, que é a necessidade absoluta de cooperação com Espanha e na perspectiva, inclusivamente, do ponto de vista sancionatório. Basta qualquer crime ser agravado em Espanha e Portugal é automaticamente substituto nas próprias rotas daquilo que é, por exemplo, o tráfico marítimo relativamente a este meio. Portanto, na questão do tráfico de estupefacientes é fundamental, temos uma cautela muito particular e normalmente os partidos esquecem esta matéria. E se olharmos, por exemplo, para os programas do Partido Socialista e do Chega, eles ignoram esta realidade que é tão grave e tão necessariamente atacável. Em terceiro lugar, a questão que este ano subiu, em 2024 subiu exponencialmente, da criminalidade violenta e organizada. Obviamente que tem a ver também com o tráfico de estupefacientes, naturalmente, mas esta matéria, e pela sua gravidade, pelo impacto que ela tem, é muito significativo. Está a subir já há 3 anos. Exato. Não é? 2020. Depois, logo a seguir à pandemia, voltou a subir e a subir exponencialmente. E por isso, esta é uma área também que tem que ser cuidada, porque não é fácil sequer agir com ela. Porque não é a questão
do crime que se verifica, mas sim da própria estrutura e organização que se tem que cuidar. E quando se cuida, não interessa apanhar interessa apanhar toda a sua estrutura em si para poder desmantelar as atividades conexas que aqui estão. Eu diria que estas são áreas que são fundamentais, quer em termos globais. Claro que a cada outro nível é possível ir fazendo outras intervenções. Há uma área, contudo, que não foi referenciada, que consta dos programas, mas que não foi referenciada inicialmente e que todos nós percebemos que é uma área de preocupação, que é a cibersegurança. Eu julgo que é uma das áreas de maior impacto para o futuro. Nós próprios nós país, temos estado atentos a ela, mas ela cresce. Cada vez que acontece alguma coisa que nós não dominamos, temos sempre receio que na base esteja qualquer tipo de ataque. E muitas vezes nós podemos ser a porta de entrada para se poderem agravar situações que depois se passam na própria Europa. Claro, nós não temos a noção de quantidade de ataques que existem sistematicamente, e ainda bem que não o temos em termos de percepção pública, mas precisamos de ter um cuidado muito significativo. A legislatura, como não acabou, não teve a oportunidade de aprovar o novo regime legal da cibersegurança. Havia uma proposta lá no Parlamento, estava curiosamente agendada para o dia 25 de março para podermos começar a discutir, nomeadamente, a transposição da NIS 2, que todos concordam, porque a NIS 2 carece de ser integrada no ordenamento jurídico português, mas é importante que tenhamos em atenção que isto urge, porque nós temos que ter todos os instrumentos, e claro que temos institucionalmente todos os instrumentos. Tudo aquilo que tem sido evitado é graças ao Centro Nacional de Segurança, ao Centro Nacional de Cibersegurança, ao Gabinete Nacional de Segurança, ao Centro Nacional de Cibersegurança, à Polícia Judiciária, que também tem aqui uma estrutura muito significativa, muito impactante nesta matéria, mas precisamos de dotar cada uma destas instituições, por um lado, das capacidades de ação, mas ao mesmo tempo sensibilizar todas as instituições para este tipo de situações, porque é na prevenção que está o primeiro passo para evitar os ataques da cibersegurança. Nós temos estado muito pouco atentos e muito pouco intervenientes nesta área. E, portanto, no conjunto e em termos de prioridades, para não monopolizar esta primeira fase, diria que são estas as principais preocupações que temos, que no fundo começámos a desenhar nos últimos 11 meses. A lógica é de crescer, de consolidar, como, por exemplo, na questão tecnológica, agora que estão resolvidos os problemas judiciais que havia no acesso aos novos equipamentos. E, portanto, daqui para o futuro mais próximo, nós podemos ter as oportunidades várias de começar a agir nesta matéria e rapidamente. Pedro Vaz, violência doméstica, tráfico de estupefacientes, cibersegurança, crime grave e violento. Julgo que o PS também concorda que serão prioridades. Quer acrescentar mais alguma coisa? Claro que quer. Sim, não, queria dar nota do seguinte. Eu acho que a nossa arquitetura constitucional e o nosso ordenamento jurídico é resiliente e robusto o suficiente para permitir que nós tenhamos um quadro no que diz respeito à segurança interna, à segurança pública, estável. Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, não só, como já foi dito, a comparação internacional, Portugal é claramente um país seguro, e os últimos dados que temos relativamente a essa matéria, do RASI de 2024, demonstram que Portugal continua a ser um país seguro, com a criminalidade a descer. Isso é bom para todos nós, é bom para o país, é bom para os portugueses, e significa que alguma coisa tem vindo a ser feita bem pelo país. Isso é importante, haver aqui alguma estabilidade na forma como nós definimos as políticas públicas nestas áreas. Isso tem havido alguma continuidade. Obviamente depois faz parte do debate político ou do debate partidário acentuar diferenças. E elas existem. Existem nomeadamente por aquilo que foi aqui dito dos diversos programas partidários. Na realidade, no que é macro, existe um consenso nacional. Ou seja, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de continuar a dotar as nossas infraestruturas, as forças de segurança de melhores meios humanos e físicos, continuar a garantir que as valorizações remuneratórias dos profissionais da segurança, de segurança pública, continuam a ser fortalecidos, ou seja, todos nós temos mais ou menos a mesma ideia relativamente àquilo que deve ser feito.
Depois tem a ver com a capacidade de executar, tem a ver com o que é que devemos dar prioridade em determinado tipo de momentos, porque obviamente os recursos são finitos, portanto tem que haver sempre escolhas nas legislaturas, e isso tem vindo a ser feito. Agora, no que é global, existe aqui um entendimento na nossa sociedade razoável naquilo que deve ser feito. Mas quais são os pontos críticos para o PS, então? Na segurança interna, por exemplo, era o PS Governo, em 2021, quando o fenómeno da violência, da criminalidade juvenil e grupal disparou, não é? Sim, mas também temos que pôr isso em perspectiva. Aumentou sim, mas se formos aos valores nominais, ou seja, comparado com os números totais da criminalidade, não, mas é que isso é importante, é importante realizar. Público, não é? Não, claro, mas depois é a maneira como nós queremos pôr, junto dos cidadãos, a percepção de aumento ou não aumento de insegurança. Aliás, o relatório até nessa parte é muito detalhado quando se fala criminalidade grupal, não é? Depois, o que é que a gente não diz às pessoas? É que nos termos do relatório a definição de comunidade grupal basta 2 pessoas. Ou seja, não estamos a falar de gangues, não estamos a falar de bandos, estamos a falar de 2 pessoas. Sim. Não, certo? Esse fenómeno foi claramente identificado, certo. Sabe, pelo Foi. Conselho Superior de Segurança Interna em 2021. Foi. E agora, o que é que nós precisamos continuar a fazer? Obviamente, os números mais dramáticos de segurança, no que diz respeito à tranquilidade pública em Portugal, a violência doméstica. Ponto. E isto é algo que nós, enquanto sociedade, temos que encontrar rapidamente um caminho. Eu acho que o caminho tem vindo a ser feito ao longo dos anos no nosso país, tem sido positivo, mas se calhar é preciso intensificar. E o Partido Socialista teve, ao longo dos anos, quando governou, um foco muito concreto nessa matéria, na proteção das vítimas, na proteção ou na prevenção da violência doméstica, sendo que surgiu um fenómeno também recente, que é a violência no namoro entre jovens, e isso obviamente também tem que ser combatido com urgência nos próximos tempos, e é um esforço nacional, não tem a ver com partidos políticos, tem a ver com a sociedade como um todo. Agora, aquilo que temos que continuar a fazer é aquilo que o país tem feito, e bem, que é continuar a dotar o país de estruturas, infraestruturas sociais, ter as nossas forças de segurança equipadas, motivadas, mobilizadas para garantir a paz social que nós temos no nosso país, e depois, obviamente, e aqui concordando também com o António, a dimensão da cibersegurança. Neste momento, a cibersegurança é talvez o maior desafio das sociedades contemporâneas do nosso país, na União Europeia, e temos visto ao longo dos últimos anos, do último ano, nomeadamente, e dos últimos tempos, temos visto muitos ataques, muitos mais do que aqueles que, se calhar, são tornados públicos, que afetam infraestruturas críticas um pouco por todo o país. Aliás, tivemos recentemente um ataque à AMA, a Agência de Modernização Administrativa no nosso país, que ainda hoje não se sabe o que aconteceu. Aliás, um ataque que, do ponto de vista, esse sim devia causar alarme social, porque a AMA gera só o cartão do cidadão, ou seja, todos os cidadãos portugueses, todos os dados dos cidadãos portugueses estão lá, e ninguém percebeu, ninguém soube o que é que aconteceu, como aconteceu, que dados é que foram violados, que dados dos portugueses é que estão aí à solta com esse ataque, que depois houve uma série de tempo que ficámos inclusive sem serviço. Na altura tivemos a oportunidade de questionar o Governo na Assembleia da República sobre essa matéria, mas até hoje a única coisa que ouvimos foi silêncio. E isso, lá está, sendo uma prioridade, temos que, obviamente, a transposição da diretiva é urgente, o trabalho estava a ser feito, e bem, há matérias que não adianta discordarmos ou criarmos dissonância, e bem, a transposição estava a ser feita, e bem, agora, é uma área do Estado que precisa de um investimento muito significativo. Aliás, como vimos agora recentemente também com o apagão, que é as nossas infraestruturas informáticas, a começar pelas telecomunicações. Ainda hoje o Expresso faz uma notícia detalhada sobre esse assunto. Colapsaram. E num cenário, ao que tudo indica, foi um incidente técnico,
de energia, apesar de um ministro ter aventado a hipótese de poder ser um ciberataque, mas em todo o Nessa caso, altura, todas as opções mas em colocavam todo o caso, a resiliência em matérias Sim. de segurança nessas matérias é absolutamente determinante. Muito bem. Foi Paulo Sousa. No vosso programa falam em vergonhosa degradação da segurança interna em Portugal. O que é que quer destacar dessa situação em termos de pontos mais críticos? Novamente, muito bom dia a todos. É assim, obviamente que para nós já há alguns anos temos defendido que um dos motivos principais deste aumento de violência, como é sabido, é a imigração. E apesar de os outros partidos acharem que nós apenas dizemos isso por uma questão de ideologia ou por uma questão de extremismo, a questão é que há dados que comprovam isso. Vamos falar de uma questão tão simples quanto isso. A evolução da criminalidade em Portugal. Houve realmente uma baixa de 4,6% este ano. Mas é preciso não esquecer que desde 2021 houve um aumento de 18,6% no total. Portanto, a criminalidade não está a descer. Está a falar da criminalidade violenta e Não, grave. não, criminalidade... Não, geral. Criminalidade Portugal. Não, isto não está a aumentar. Peço desculpa, só em 2024 houve uma diminuição de 4,6%. Em 2021, mais 0,9%, 22, 14,1%, 23, 8,2%. A única diminuição... violenta e grave. Não, criminalidade em Portugal. Não é verdade isso. Criminalidade geral. Não é verdade. Eu tenho esses É o que dados. estão os dados do Arrasi. Não. Atenção. Razi não dá isso. É os dados que nós temos. Deixa-me- Relativamente à violenta e grave, houve uma baixa em 2020-21, de facto, mas nos últimos 3 anos subiu cerca de 22,6%. 23, sim. Portanto, esta é a evolução. Portanto, nós afirmarmos que a criminalidade está a descer é uma falácia, não é verdade. O que é que provoca esta criminalidade toda? De repente os portugueses tornaram-se mais violentos, passou a haver crimes que não havia antes. Basta dizer que alguns destes crimes que nós estamos a falar concretamente, as violações. Tem estado um aumento gradual de violações todos estes últimos anos. Estas violações, eu não vou atribuir, obviamente, à imigração, mas Claro. o que é facto é que há este aumento de violações cada vez maior todos os anos. Outra questão, criminalidade grupal. Aí, sem dúvida, que eu já posso atribuir. Porquê? Apesar de nós não termos no RASI, já dissemos várias vezes via Latar, qual era a etnia, no mínimo, de quem comete os crimes, para haver uma avaliação concreta, mas o que é facto é que se formos hoje em dia às redes sociais, já que não conseguimos os dados de outra maneira, nós vemos cada vez mais grupos, não digo crime organizado, mas sim grupos de indivíduos que lutam entre si, lutam com outras pessoas, e cada vez mais isso é disseminado nas redes sociais. Vão dizer, antes havia esse tipo de crimes? Não sabemos. De facto, isso não podemos afirmar, mas podemos afirmar que neste momento esses crimes existem porque estamos todos os dias a assistir a isso. E a maior parte desses indivíduos que estamos a assistir não vemos normalmente entre grupos de cidadãos nacionais, mas sim entre grupos diretamente relacionados com imigração. Outra questão que é também a própria auxílio a essa imigração ilegal acaba por trazer para Portugal cada vez mais crime organizado nesse sentido, que estão habituados a um tipo de violência que não era usual em Portugal. Podemos dizer que os crimes há uns anos atrás havia mesmo os mais violentos, normalmente não era logo matar alguém ou raptar ou crimes desta tipologia, e hoje em dia os crimes são muito mais Lembras dos graves. crimes da década de 90, havia 400 homicídios por ano. Não. Pronto, mas continua que eu depois faço aqui só uma nota de estatística. Obviamente nós não estamos a dizer que são os imigrantes que são culpados disto tudo. Isso é óbvio. Mas acabou sem de dúvida dizer nenhuma. isso há bocadinho, não é? Não são culpados disto tudo, Inclusive, mas sem dúvida são um fator que tem vindo a crescer. E atenção, é preciso não esquecer que
junta a isto é a questão do próprio CEF ter sido desmantelado, e tivemos o caso dos 120 mil imigrantes que entraram sem qualquer verificação do registro criminal. Sim, temos essa informação. Temos a questão dos 450 mil processos da AIMA que ficaram em atraso. Ou seja, no fundo, perdeu-se o controle de facto de quem são esses imigrantes. E isso é um facto. E com 1,6 neste momento, praticamente 1.600.000, fora aqueles que são ilegais, que não sabemos, mas que até poderão estar cerca já de mais de 500 mil em Portugal. Portanto, se atingirmos o valor de 2 milhões, que já não falta muito, mesmo para os números oficiais, significa que 20% da população é constituída por imigrantes, e não são imigrantes com famílias a maior parte. Estamos a falar de indivíduos de sexo masculino, que se calhar representam cerca de 1 milhão destes imigrantes. Deixe-me só pôr aqui um ponto de ordem à mesa, já expôs os seus argumentos. Eu gostava só de dar aqui 2 notas. Em relação a essa relação do crime violento com o aumento dos imigrantes, nós tivemos um aumento de 4 vezes mais do número de imigrantes em Portugal entre 2017 e 2024. Neste momento, 1,6 milhões. A evolução da criminalidade violenta, por exemplo, em 2017 foram registados 15.303 crimes violentos e em 2024 14.385. São menos 6% do que em 2017. Mas, de facto, desde 2021 a 2024 houve um aumento de 23%. Pronto, isto é factual. Depois, também queria perguntar se o que ouviu, por exemplo, do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que afasta totalmente qualquer relação entre aumento da criminalidade e os imigrantes, se isso não vale nada para Chega. E aqui também tivemos no nosso programa o comandante da PSP de Lisboa, a falar sobre o crime em Lisboa e dizer que nunca haverá aqui nenhuma declaração a associar a criminalidade à imigração. Deixe-me só acrescentar um dado do Razi. Mas é que é importante também dizer que no que diz respeito à criminalidade grupal, e está escrito no Razi, na sua página 49, na comunidade grupal, que é uma daquelas que aumentou, diz assim que a maioria dos suspeitos e ou arguidos é do sexo masculino, sendo a nacionalidade mais representativa a portuguesa, 62%, seguida com valores bem mais inferiores, brasileira, 10%. Okay. É o que diz o Razi. Sim. Isto é factual. Não podemos dizer que a maioria são imigrantes quando falamos de criminalidade grupal e violenta. Estes são os dados que os órgãos de segurança interna nos dão. Portanto, estar aqui a dizer, não, isto acrescentou muito por causa dos imigrantes. Mais, foi dito relativamente ao aumento de violações, houve aumento de violações. Mas o que é que diz o relatório de segurança interna? É que a grande maioria das violações são em contexto familiar. E os reclusos tidos por violação, também a maioria são nacionalidade portuguesa. Mas o Chega tem o seu ponto de vista e a sua preocupação sobre isto. Portanto, perante estas declarações do diretor da Polícia Judiciária, do comandante da PSP, que eu sei que respeitam, que o Chega respeita a autoridade policial, perante isso, porque é que continuam a fazer essa associação? Apesar dessa posição do diretor da Polícia Judiciária e do comandante-geral da PSP, é preciso não esquecer que houve sempre uma tendência de atenuar esta questão. E, obviamente, não iríamos ter responsáveis da polícia a dizer que, na opinião deles, estava a aumentar o crime ou que não estava a ser combatido. Os números vêm do Razi. Nós próprios já pusemos em questão o próprio Razi e quisemos fazer uma comissão de inquérito ao próprio Razi. Não acreditam nos números. Acham que são falsos. Achamos que muitos números que aqui estão refletidos nestes relatórios não correspondem de facto à verdade. Há um certo branqueamento nestes dados. Isso, aliás, tanto nós defendemos haver uma comissão de inquérito ao Razi. Isso é público. Sim. Portanto, nós pomos em questão que os dados não correspondem totalmente à verdade. Porque as participações são formais, são documentos que são preenchidos pelas pessoas perante um crime que se verificou. E, portanto, estão a dizer que as autoridades portuguesas escondem dados e números. Isso é que é grave.
Porque o Diretor Nacional de Polícia Judiciária declarou a primeira vez na conferência que o Diário de Notícias realizou e que depois motivou, inclusivamente, a ida do Dr. Luís Neves ao Parlamento para explicar essa situação, clarificou esta situação e desmontou essa teoria. Mas, tirando os argumentos do Luís Neves, podíamos ainda ir mais longe. Pela vossa lógica, então, a criminalidade devia ter aumentado 3 vezes mais, porque o número de imigrantes nos últimos 5 anos aumentou pelo menos 3 vezes, o que não aconteceu. Antes, pelo contrário. Portanto, é verdade que há zonas de crime que aumentaram e há zonas de crime que diminuíram. É verdade que o crime violento e organizado aumentou. Mas quem é que me diz a mim, e qualquer um de nós, porventura, concretizará isto, se houver um grupo que venha de Espanha ou até da Roménia, como já aconteceu e que já foram apanhados para Portugal, disse, são crimes para imigrantes para vocês, mas são de estrangeiros e que eram cá pontualmente. E, portanto, entrar nesse domínio é aumentar toda a xenofobia que não é sequer uma realidade portuguesa e é tentar encontrar soluções para a falta de respostas que aí sim precisamos de montar para a realidade factual. Mas pronto, é a estratégia eleitoral do Chega. Também, mas tem que ser desmentida. Sim, claro, estamos aqui a falar. Não, claro, mas também não se esqueça. É uma perspectiva. Eu reconheço a coerência do Chega nesta matéria. Sim, eu continuo sistematicamente a dizer isto, mesmo que os números o desmentam. Claro. Porque nestas circunstâncias, o que é que o Chega diz? São os números que estão errados. Mas é um fenómeno que não é só português também. Os crimes, supostamente, são os crimes participados. Claro. Começamos por aí. E eu duvido muito que os imigrantes estão cá em situação ilegal, ou mesmo os estão legais, em determinados crimes e em determinadas situações que têm aparecido, até nas redes sociais ultimamente, que vão reportar por iniciativa própria às autoridades. Dimissão da especulação. Portanto, mas são crimes à mesma, existem à mesma. Portanto, esses são quem comete os crimes, esses não vão participar. Mas aqueles que sofreram o crime, naturalmente, que participam. Claro. António Rodrigues, este tema de imigração era inevitável aqui, como é óbvio, mas de qualquer forma, no capítulo da segurança, no programa do PSD, há uma referência à imigração, quando diz que se é indiscutível Portugal se deve manter como um país acolhedor, aberto e receber quem aqui pretende estudar, trabalhar e viver, é também verdade que devemos assegurar mecanismos de controle e acompanhamento de quem transpõe as fronteiras, certo? A minha pergunta é, porquê que colocaram a imigração no capítulo da segurança? Porque, naturalmente, que nós preocupamos-nos com toda a realidade que acontece no país. E, portanto, obviamente, eu sempre fui defensor e acho que a imigração devia fazer parte da segurança. Porquê? Porque não é da segurança, é da administração interna. O errado é limitarmos a questão da imigração única e exclusivamente aos números. Nós não podemos apenas e só tratá-lo ao nível da AIMA, como acontece agora, temos que o tratar integradamente. Portanto, e isso aí, não estou... Quando falamos de segurança, não existe o Ministério da Segurança, não existe um capítulo de segurança, existe todo o espaço de intervenção da administração interna, incluindo e conjugando com a justiça, como eu há pouco dizia. Quando nós tratamos daquilo que se passa no país, nós antecipadamente temos que verificar a montante e a jusante, primeira dimensão do quadro sancionatório e em segunda dimensão, pós-intervenção da administração interna, novamente a justiça, no quadro de aplicação da lei, e nomeadamente da forma como ela é aplicada ou executada depois as próprias penas que vierem a ser executadas. Mas ao colocar aqui a questão da imigração, quando estão a falar de segurança, não estão a certa forma a subscrever em parte as preocupações do Chega? Não necessariamente. Nós o que estamos a dizer é que tudo isto tem que ser relativizado e tudo isto tem que ser tratado em conjunto, porque tudo isto tem a ver com a forma como nós encaramos a situação, nomeadamente porque estamos a falar de segurança de fronteiras, estamos a falar de comunicação de dados, estamos a falar de relacionamento e cooperação internacional, porque a cooperação tem 2 vias e quando nós falamos de cooperação internacional não só comunicamos, mas também recebemos comunicações internacionais relativamente a esta matéria. E, portanto, quando falamos das questões de imigração, estamos preocupados com o próprio controle das fronteiras nacionais, que foi aquilo que os anteriores governos descuraram, foi aquilo que os anteriores governos relativizaram negativamente, porque nós hoje temos os tais 1.600.000 pessoas que sabemos que temos em Portugal, imigrantes dos últimos 5 ou 6 anos, ou pelo menos o retrato atual, cresceram pouco mais ou à volta de 1 milhão nos últimos 5 anos, mas, como se dizia há pouco, não havia registros, sabíamos que havia contratos de trabalho falsos, identificações falsas, de registros criminais que não foram pedidos nem utilizados e, em alguns casos, e até pior do que isso, o próprio documento que habilitava as pessoas a estar em Portugal era uma mera folha A4. E foi isso, por exemplo, que fez com que houvesse a abertura de 2 processos na União Europeia contra Portugal, precisamente pelo facto de nós não garantirmos, neste momento, a segurança da informação que prestávamos e a garantia do controle das próprias fronteiras portuguesas. E há uma questão, e deixa-me pôr esta questão, porque foi o Rui Paulo que a trouxe para cima da mesa quando falou da extinção do CEF. Nós somos profundamente críticos em relação à extinção do CEF. Não só
o facto em si, mas a forma como foi feita. Mas pior do que isso foi o que o Chega e o Partido Socialista fizeram, que foi unirem-se para chumbar a proposta da criação de um modelo alternativo que nós queríamos fazer, da criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras no Parlamento. Porque... O nosso chumbo foi por questões constitucionais. Podiam ter sido resolvidas. O PSD é que não quis. Não, vocês nem nunca propuseram isso. A única coisa que vocês disseram, ao contrário do Chega, que abriu inclusivamente a porta para poder discutir o assunto, mas o Partido Socialista disse desde o princípio que não aceitava sequer discutir esta matéria. Nós, inclusivamente, dividimos a proposta de lei a meio para que pudéssemos fazer o controle de fronteiras e a transposição das diretivas relativamente à matéria de Schengen, para que Portugal não fosse um país a ser sancionado. E de último país, em março do ano passado, passámos a primeiro país em termos de controle e de aplicação das regras de Schengen, mas em relação à matéria da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, vocês recusaram liminarmente. Eu sei porque eu estive no meio do processo, eu tentei negociar também com o Partido Socialista, como tentei fazer com o Chega, a passagem desta matéria. E o Partido Socialista liminarmente chumbou em matéria e disse claramente que não estava disponível para discutir isto pela mesma lógica e pela mesma ordem de ideias que chumbou o CEF e criou a AIMA, criando aqui uma distonia completa do sistema quando deixámos de ter um controle administrativo formal e passámos apenas e só a tratar a imigração de uma forma simples, como se fosse uma coisa menor. Isso, sabemos todos que é bem verdade que isto aconteceu. E, portanto, é bom que tenhamos isto em atenção, porque nós continuaremos a batalhar nesta matéria, porque entendemos que é necessário reforçar o controle de fronteiras. E é nesta perspectiva também que a imigração está aqui dentro, porque, obviamente, que isso significa também sabermos quem é que está no país para podermos conhecer, se não só saber quem está, onde é que estão e o que é que cá fazem. E isso é uma questão de segurança nacional e, naturalmente, que temos que nos preocupar com ela. Rui Paulo Sousa, o Chega está um pouco mais tranquilo com a forma como o Governo iniciou o controle e a regularização da imigração? Antes de responder a isso, só relativamente à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, mas não esquecer o seguinte, a nossa questão relativamente a essa unidade é que ela está dentro da PSP. Quando a própria PSP já não tem os meios para fazer o seu trabalho normal. E, como nós sabemos, possivelmente não iria ser atribuídos mais meios nenhuns. Teriam, com os meios atuais, criar essa divisão. Suposições. Baseado no que funciona normalmente no nosso país. A falta de efetivos. Sim. É a falta de efetivos e de meios técnicos e materiais. Essa era uma questão. E, fora isso, ainda era a questão de não ter a parte administrativa para tratar do assunto que continuava na AIMA. Portanto, o que nós defendemos desde o início é ou voltar a ter um CEF ou uma espécie de novo CEF, com todas as valências. Foi sempre a nossa posição. Portanto, nós não somos, obviamente, contra esse controle, pelo contrário, defendemos um controle efetivo, mas um controle efetivo que tenha as competências que tinha o anterior CEF. Essa é só a única questão. Não foi isso que mais nada. Atenção. Foi a discussão da proposta de lei. Uma coisa é tentar chegar a um acordo sobre algo que estava a ser proposto. Outra coisa é o nosso projeto desde o início, que é ou voltar a ter o CEF como existia antes, ou uma espécie de novo CEF, mas com essas competências. Portanto, nesse aspecto, isso relativamente a essa Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Relativamente à política atual de imigração do Governo, que já cessou funções, mas tudo bem, podemos falar sobre isso. A questão da Via Verde da imigração, por exemplo. Ok, é uma medida, poderá ser eficaz ou não. Porque ela levanta algumas questões. Uma é se vai realmente haver um controle efetivo da qualificação de quem entra. Não fica muito claro no modelo que está apresentado e só com números é que se poderá ter alguma conclusão depois sobre isso. Mas ainda há uma questão mais grave, é o seguinte. No vosso programa, portanto, relativamente à Via Verde, se entrar em vigor, há a questão dos vistos serem concedidos em 20 dias. A partir do momento em que estejam efetuadas as diversas condições de requisitos legais, dos contratos de trabalho, seguro de saúde, viagem, etc. Mas ainda há uma entrevista também ao candidato. Neste momento, todos os serviços consulares já se queixaram que é praticamente impossível dar resposta neste prazo. Tanto que, para agilizar o processo, o Governo já iniciou a contratação de mais 50 pessoas para este processo. Já contratou. Já contratou, não é? Mas atenção, estamos a falar de uma rede consular. Possivelmente não é com essas 50 pessoas, atendendo então à quantidade de imigração que temos estado a receber, vão resolver esta questão. Mas não é em função do que vamos receber, é em função do que
vamos contratar, ou que seja, que o país precisa. O que está aqui em causa é ter gente capaz e habilitada para poder aferir que aquelas pessoas que vêm para Portugal já não é o sistema, como o governo chamava, das portas escancaradas, mas é um sistema direcionado para empresas que precisam, porque a economia é necessário, que têm condições de trabalho, têm condições de alojamento, têm condições de vida, que era uma coisa que até agora, e temos visto todos os dias, verificamos isto, que todos aqueles imigrantes que entraram no país não tinham nem qualificação, por isso que andam perdidos por aí, não tinham qualquer sítio para ficar, por isso é que vemos como é que estão a dormir em chãos de lojas, alçapões, whatsoever, e assim vimos também o alimento das tráficas de rede humana que se verificaram aqui. A responsabilidade não é vossa. Aqui a responsabilidade foi a negligência com que o Partido Socialista lidou com esta matéria. E contra isso estivemos sempre contra. Isto não é contra o Partido Socialista, é olhando à realidade social, olhando àquilo que foi a realidade nas cidades e nos vários locais onde eram necessários esses imigrantes, como foi no Alentejo, como foi no Norte, vários tipos de situações que era preciso regular, registar, saber quem era e onde é que estão, para poderem ser úteis. Nem vêm para cá fazer turismo, nem vêm para cá gozar o nosso sistema social. Vêm para cá porque são úteis ao país. O país agradece que venham para nos ajudar a desenvolver em locais ou em matérias e em áreas onde temos falhas desta matéria. E é isso que temos feito e é essa a nossa preocupação. Agora, o novo programa que foi feito agora, que já estava anunciado antes, foi no âmbito das associações empresariais, com empresas, situações reais, que as pessoas vêm registadas, com um registro criminal, com um contrato de trabalho, com encaminhamento para sítios certos para onde ir, e não aquilo que era, ao Deus dará, como acontecia agora, com concentrações humanas terríveis nos grandes espaços urbanos e metropolitanos, com situações de gente que era desviada e a quem eram retirados os documentos e retirada inclusive a remuneração, e agora não. Há uma responsabilização que é naturalmente também criminal, que tem nome e tem identificação, não é uma rede de tráfico de gente, são empresários que precisam dessa mesma gente e que não vão correr sequer esse risco, como é óbvio, não é? Temos que fechar aqui o tema da imigração, porque senão não falamos de mais nada. Não sei se quer fechar. Francisco, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Não? Acho que me sinto satisfeito. Eu queria só... Eu tenho que acrescentar, porque estive aqui... Ouvir calmamente. Ouvir calmamente. E eu gostava de dizer o seguinte: para o Partido Socialista, e toda a gente depois veio acusar o secretário-geral do PS de ter feito uma inversão naquilo que ele achava. Foi só um flic-flac. Pois, mas em todo o caso é importante dar nota do seguinte. Foi só dizer o óbvio, que as manifestações de interesse não contribuíram propriamente para... Porque às vezes, e isto na dimensão das políticas públicas, às vezes uma boa ideia depois tem maus resultados. A ideia, na sua origem, é correta, que era facilitar, e todos nós sabemos, tanto que sabemos isso, que o governo está paulatinamente a criar uma via verde para a imigração que agiliza e facilita a imigração de pessoas. Porquê? Porque nós sabemos que as necessidades de mão de obra para uma série de setores da nossa economia, de mão de obra de imigrantes, é absolutamente vital para o desenvolvimento dessas atividades económicas. Estamos a falar da agropecuária, estamos a falar da hotelaria e do turismo, ou seja, há necessidade de mão de obra que o nosso país não consegue, com os que cá estão, não consegue provir. E obviamente está-se a fazer este caminho, sendo que, na altura, com a manifestação de interesses, era um caminho muito mais simplificado, que resultou mal. Mas não se preparou e resultou mal. O PS foi avisado pelo CEF, que pronto, era... Mas agora eu queria voltar à questão do CEF. Ok. Queria voltar à questão do CEF. Parece que todos nos esquecemos, eu sei que isto é tudo muito mediático, muito rápido, a informação, mas parece que todos nos esquecemos dos problemas que tínhamos no CEF, ao nível, inclusive, de ter morrido um imigrante no aeroporto de Lisboa. Não, calma. Eu preciso acabar. Vocês têm que deixar de acabar. Mas toda a gente se lembra, porque as filas à porta da AIMA já existiam à porta do CEF. Não é novo. Calma. Tenho que deixar explicar. A divisão do CEF, na altura, ou seja, a extinção do CEF, era com um objetivo claro. Por um lado, tratar
uma entidade que seria a AIMA a resolver as questões burocrático-administrativas dos imigrantes em Portugal e a questão do controle de fronteiras ser feito pelos órgãos de polícia criminal, pelas forças de segurança que nós temos. Foi essa a estratégia. Ou seja, dividir, uma coisa era a segurança, o controle de fronteiras, outra coisa era tratar as questões administrativas. Dir-me-ão, mas não reforçaram a estrutura, não se contratou pessoas. Está certo, está correto, mas não foi só lá. Aliás, é crónico o problema no país relativamente a termos pessoas na administração pública que possam dar cabal resposta às necessidades dos cidadãos, sendo que uma parte dos nossos partidos políticos acham que temos gente a mais na administração pública, quando claramente há subcapacidade de recursos humanos em algumas áreas. Dito isto, o caminho que foi trilhado, nós não olhamos para a imigração como um problema de segurança, porque nunca foi, tal como não é para nós. Nós somos um país de imigração e de imigração desde sempre. Não é um problema de segurança, não é um problema de ordem pública, é apenas, e acho que aqui o PSD tem uma visão similar ao PS relativamente a esta matéria. É óbvio que quem nos procura para viver cá tem que ter as condições para viver cá com a dignidade de qualquer pessoa, seja nacional ou natural, de nacionalidade portuguesa ou não, porque é a dignidade da pessoa humana que está em causa. Ou seja, ter um sítio onde morar, ter um contrato de trabalho, ter um salário digno, não é? Poder estar integrado numa comunidade, que foi sempre isso que nós desejamos em Portugal e trabalhamos todos, e aqui eu acho que o Governo da AD também o faz, no sentido de garantir essa integração, que é muito importante, e no que diz respeito a esta matéria, a imigração obviamente tem que ser controlada. Agora, as redes de tráfico de pessoas vão continuar a existir, porque o crime não é o facto da gente mudar as regras ou ter umas regras diferentes que vai deixar de haver criminalidade em algumas áreas. Não é pelo facto de ser proibido o homicídio que vai deixar de haver homicídio. Ou seja, não é só as redes de tráfico de seres humanos vão continuar a existir. Os consulados têm um papel muito relevante nesta matéria, mas também as autoridades nacionais vão ter que ter, porque as empresas solicitarem, eu preciso de 20 pessoas ou 30 pessoas, e acontecer situações como são relatadas, que vão a informação para o consulado vai ver que a empresa foi criada há 2 dias, nunca teve atividade, não tem resultados líquidos, e de repente precisa de 40 pessoas, o consulado não consegue controlar isto. Quem tem que controlar são as autoridades nacionais. A ASAI, a Inspeção-Geral das Atividades Económicas, ou seja, há um caminho ainda que é preciso continuar a fazer, independentemente da Via Verde e de haver este controle todo, das entrevistas, etc. Vai haver sempre necessidades de segurança. Valentina, deixas-me arrematar o tema da imigração para passarmos às outras. Sim. Dá uma nota muito breve, 30 segundos. Como eu disse, é assim, o tempo passa a correr. Claro. Parece-me ser unânime para os 3 partidos que estão aqui sentados à mesa que existe a necessidade de um controle efetivo daqueles que entram e permanecem no Estado Nacional. Aquilo que é um desejo pessoal, e acho que é um desejo de todos nós, é que efetivamente esse controle seja feito da forma mais eficiente e eficaz, de forma a não darmos a oportunidade que a reboque da tal imigração necessária para Portugal, que é por demais evidente, haja a possibilidade desse aproveitamento para ações criminosas. Portanto, eu acho e faço um voto para que os 3 partidos, fundamentalmente, que estão aqui à mesa, porque depois são eles que estão aqui a debate, isto é, aqui no podcast, é que unam um esforço de criar uma estratégia nacional para combater exatamente aquilo que é as imigrações ilegais e o tráfico de seres humanos. É um voto e um desejo que eu deixava aqui. Muito bem. Então já estamos com... Só falta 15 minutos, não é, Rui? Muito bem. Se calhar vou perguntar um pouco a todos, falarmos aqui um bocadinho sobre percepções e factos. A título pessoal, não sei por onde é de começar, pode ser por si. Já foi vítima de algum crime violento? Posso partilhar? Não. Nunca fui, de facto, vítima de nenhum crime violento. E quando sai à rua, não é de Lisboa, pois não? Mas eu vivo já em Lisboa há algum tempo. Mas sente-se, como é que se sente quando sai à rua em Lisboa? Já que faz essa pergunta, eu posso dizer que, atendendo uma
uma candidatura minha até relativamente à Câmara da Amadora. Já sei. Que é... Vamos limpar a Amadora da bandidagem, da violência gratuita e devolver o município aos amadorenses de bem. Ora, muito bem. Gosto deste lema, é um lema que diz tudo. Se quiser, e nesse sentido, eu posso adiantar que eu mudei-me recentemente, quando digo recentemente, há cerca de 2-3 meses atrás, para a Amadora. E neste momento estou a viver no bairro da Venteira, Amadora, que é o bairro principal. E neste caso é uma questão de percepção, é uma questão real. Quando eu saio à rua, já efetuei até algumas ações de campanha neste âmbito, ou quando vou às compras, ou ao ginásio, ou seja onde for, eu tenho que admitir que parece que eu estou num outro país, sinceramente. Neste momento, cerca de 70-80%, se calhar, pelo menos das pessoas que eu encontro na Venteira, não são, obviamente, nacionais, pelo menos de origem. Podem ser nacionais, ter já... O que é que isso quer dizer? Quer dizer que muito bem, mas eu explico. Quando vemos pessoas, senhoras de burca, quando vemos senhores vestidos de vestes árabes, etc., eu não considero que a nossa população originária seja muçulmana. Mas há portugueses muçulmanos. Claro, mas esses normalmente não andam... Aliás, já há muito tempo que existe portugueses muçulmanos a viver cá. Eu não me recordo, por exemplo, não, portugueses de origem muçulmana, é o que eu quero dizer. Portugueses de origem muçulmana a viver cá. Há muito tempo que temos a grande mesquita de Lisboa e não me recordo de andarem vestidos, por exemplo, com burcas na rua ou com vestes árabes. Isso eu não me recordo. E na Amadora... Aliás, basta percorrer a principal rua ao pé do centro comercial de Babilónia, por exemplo, toda a gente já deve ter ouvido falar, foi o primeiro centro comercial a existir em Portugal, e é um facto, basta passar lá a qualquer hora do dia, e o que eu estou a dizer é factual, basta passar lá. O que é que isso provoca? Obviamente temos de ter sempre cuidado com o que dizemos devido ao politicamente correto, mas eu diria que, se calhar, a população de origem portuguesa que ainda vive naqueles bairros, cada vez mais sente que uma certa insegurança, até mesmo a andar na rua, porque é um facto. Porque, por exemplo, uma jovem ou uma mulher que vá vestida de determinada maneira, e isto é real, atravesse aquela rua, só se dirija, por exemplo, para a estação da Amadora, encontram uma série de indivíduos, obviamente, não sei o que é que estão a fazer, mas pronto, cada um sabe o que é que está a fazer, aparentemente não fazem nada, encostados simplesmente às paredes, a observar e a mandar piadas e bocas a quem passa. Isto é real. Podem ir lá e verificar que isto é real. Portanto, a percepção que eu tenho real num sítio como é a Amadora é que realmente os costumes deixaram de ser os nossos, a maneira de viver deixou de ser a nossa, as lojas deixaram de ser propriedade de... É assim, não sei se são prioridade ou não, mas pelo menos os negócios que lá estão deixaram de ser o típico proprietário português. A venda de produtos, obviamente, está adaptada à nova realidade, sem dúvida, mas o que é facto é que a nossa base, a nossa cultura, a nossa essência de país e do ser português, no fundo, acaba por ali deixar de existir. Portanto, eu percebo muito bem que haja cada vez mais reações negativas em bairros deste género, que, aliás, até para a própria população que lá vive agora, também admito que não seja um sítio muito agradável, vamos lá ver, de viver. Porquê? Porque acabam por se sentir um pouco isolados, porque não há integração real. É assim, a quantidade de pessoas que neste momento lá vivem, com origem na imigração, ou mesmo até que seja das ex-colónias, atingiu um volume tão grande que realmente se afasta do que é o Portugal habitual e que, aliás, e esta situação vê-se no Martim Moniz e noutras zonas de Portugal. Começa a ser. Martim Moniz da Amadora. Martim Moniz em Lisboa. Basta ir ao Martim Moniz em Lisboa e, no fundo, é exatamente a sensação que se lá está. O Sr. Deputado, convido a ir lá um dia destes, vai lá e vê. Estive na Amadora na semana passada e já agora deixa-me dizer-lhe o seguinte.
é totalmente falso aquilo que está a dizer no que diz respeito à Amadora. Totalmente falso. Eu sei que agora foi para lá morar porque é candidato à Câmara. Mas se fosse lá com mais frequência, em vez de ir lá só por questrações eleitorais, percebia que não agora é assim na Amadora. Pois, está bem. E todos os dias vejo isto. Não, olha, e mais, se repararem, a situação é tão mais grave que se formos ver os resultados eleitorais do Chega no Conselho da Amadora, ao contrário de todos os outros conselhos da área metropolitana de Lisboa, onde eventualmente algum do discurso que o Chega faz pode ter alguma adesão por causa da revolta das pessoas, da frustração, e eventualmente possam ter alguma adesão àquilo que o Chega diz, a Amadora é exatamente o contrário. É dos conselhos do país com menos percentagem nos votos no Chega. Mas isso é óbvio. Não. Ouça, mas é óbvio. Não são os imigrantes que vão votar em nós. Atenção. E há muitos que podem votar como quem vota nas eleições são portugueses. Há muitos que já podem votar. Eu gostava de dizer o seguinte relativamente à Amadora e relativamente à minha percepção de segurança. Nunca fui alvo de nenhuma. Sinto-me perfeitamente tranquilo em qualquer zona que vá de Lisboa, de fora de Lisboa, na área metropolitana. Nunca tive qualquer tipo de percepção de insegurança no âmbito daquilo que é a minha vida normal. Vou perguntar também ao António Rodrigues. Diga-me qual é a sua percepção de segurança também e depois vamos partir aqui. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa são os factos, outra coisa é aquilo que as pessoas sentem e que acham. Isso julgo que a percepção das pessoas de insegurança é muito superior àquilo que são os dados. As pessoas assustam-se com as coisas que desconhecem, as pessoas assustam-se com as coisas que são diferentes, quando, porventura, até nem sequer há qualquer tipo de problema relativamente à segurança que está ali em causa. E, portanto, eu não tenho essa percepção de que a situação está tão mal quanto o Rui Paulo Sousa diz. De algum crime? Recentemente não. Como julgo que todos nós já me assaltaram o carro várias vezes, mas há anos já me ocuparam uma casa, portanto, eu não posso ir. Mas no Algarve já foi há 10 anos ou há 15 anos, mas e poder-vos contar, porque é um episódio fantástico. Antes de haver muitos imigrantes, sim. Eu não tenho, e julgo que há muita gente que não tem essa ideia de que nós estamos neste momento numa situação pior que a que estávamos, e nomeadamente por causa da imigração, como se quer fazer crer. Claro. Julgo que pode haver locais, porque são ermos, porque são escuros, porque são distantes, porque não há capacidade de resposta direta e imediata, que pode acontecer em qualquer sociedade, a qualquer momento, em qualquer cidade por onde eu for. Se eu for para Nova Iorque, vou continuar nos sítios que estão iluminados e claros, independentemente dos cidadãos que lá estão, porque não conheço. Portanto, é o desconhecimento que faz aumentar a insegurança e não necessariamente o perigo real de acontecer qualquer situação. E, portanto, eu não levo isto a esta distância, nem tenho esta noção, nem tão livre quanto a do Pedro Vaz, nem tão restritiva, do Rui Paulo Sousa. E julgo que nós próprios não podemos entrar nesse tipo de deriva, porque senão temos uma situação em que nem sequer acreditamos que podemos ter uma vida normal. E julgo que temos na cidade, e temos mesmo a qualquer hora da cidade. Se formos às 3 da manhã e passearmos por Lisboa, não há qualquer tipo de risco. Se formos para sítios onde inclusivamente a população não sai, porque normalmente a partir de uma determinada hora não sai, não se sente necessariamente esse perigo. Claro que se formos para alguns sítios da cidade ou para alguns sítios próximos da cidade, pode haver algum tipo de insegurança que cresce, mais uma vez, porque as pessoas não conhecem e aquilo que nós não conhecemos é que nos provoca a insegurança, não necessariamente aquilo que conhecemos, porque sabemos lidar com as situações que nos colocam. Deixe só, temos que finalizar, mas eu queria colocar-vos aqui uma questão aos três, mais estrutural, que tem a ver com a organização das forças de segurança. O PSD foi o único partido que em tempos defendeu a criação de uma Polícia Nacional. Num contexto como o atual, em que todos os polícias têm dificuldade em recrutar e em conseguir ter elementos suficientes, que há uma grande falta de efetivo, não é? Até para criar novas competências nas polícias. Acha que era uma altura, ou o PSD poderia de novo protagonizar alguma iniciativa no sentido de se conseguir criar aqui um sistema que aproveitasse mais o que existe, criando sinergias, acabando com duplicações que sabemos que existem nas forças de segurança? Não.
está um assunto arrumado para si. E aqui respondo em termos Para si pessoais, próprio, sim, respondo em termos pessoais, mas também em termos quer do programa eleitoral original do PSD o ano passado e da Aliança Democrática depois, quer do programa de governo, quer do atual, não há qualquer tipo de referência a essa matéria. Eu diria, a título pessoal, não concordo com isso, por várias razões, uma das quais porque há uma concentração excessiva da autoridade numa só entidade. Por outro lado, há uma questão cultural que tem mais de um século de diferença entre as forças e serviços de segurança que faria com que houvesse uma colisão muito clara e com uma fuga até às próprias exercício das competências se quiséssemos fazer a integração. Eu, como advogado e como gestor, já fiz processos de fusão. Nisto não foge de um processo de fusão normal de integração de trabalhadores dentro de uma estrutura, com uma lógica aqui diferente. diferente. Mas o PSD, na altura, se bem me lembro, defendia que se mantivesse a GNR e criar uma Polícia Nacional Civil, digamos. PSP é uma Polícia Nacional Civil, se quisermos. A GNR tem uma natureza diferente. Eu não quero ir sequer por esse caminho, porque eu julgo que nesse capítulo nós estamos bem resolvidos. Os nossos problemas serão problemas em termos de reconhecimento das carreiras, da valorização dos profissionais, quer de um lado, quer do outro. Há diferenças de sensibilidade de um lado e do outro, mas há exercício, eu não tenho dúvidas nenhuma e confio plenamente nas forças de segurança no exercício das suas competências onde elas estão. Claro que há desvios, porque há locais urbanos onde tem GNR e há locais rurais que têm PSP, mas isto resulta da própria organização. E isso podem ser acertos que podem mais tarde ou mais cedo há duplicações entre GNR e PSP, pontualmente, por exemplo, E há pior do que isso. Há situações quase que de fronteira de competências territoriais que às vezes levam a que nenhuma das forças acabe por chegar lá. Isso acontece muito em centros urbanos que cresceram, por exemplo. E portanto, eu sou defensor da revisão da própria estrutura, competência territorial de cada uma destas forças, adaptadas àquilo que é a maior vocação de cada uma delas. PSP mais urbana, GNR, porventura, mais rural, independentemente de ambas terem uma enorme capacidade e eu julgo que nós temos polícias, assim, entre aspas, competentes e capazes de poder fazer isto. Uma Polícia Nacional, parecia que nós estaríamos aqui a criar uma entidade que tutelaria toda a autoridade do Estado e da intervenção nesta matéria, com a qual eu não concordo. Acho que a lógica, e há muitos partidos que fazem isto, eu não defendo isso, da estrutura administrativa, por exemplo, ter que ser por civis, porque depois essa mesma avaliação administrativa muitas vezes carece também das competências que os agentes têm e portanto, não sou defensor desse tipo de perspectiva. Que era essa a lógica também, que era a das poupanças na polícia. E não temos que olhar para a polícia como um espaço de poupança. Temos que olhar para a polícia ou para as forças de segurança, se quisermos, como uma entidade interveniente e capaz de resolver os problemas que nós temos. E, portanto, eu não aceito essa teoria. Como digo, respondo em termos pessoais, mas também respondo pela coligação, no sentido que não está no programa, nem fez nunca parte da nossa reflexão mais recente relativamente a esta matéria. E, portanto, é uma questão que nem sequer coloco em cima da mesa neste momento, mas pessoalmente não aceito. Muito bem. Vocês também têm... PS também nunca propôs... Não, isso é uma discussão que está mais que resolvida no nosso país, relativamente, e até pelos argumentos que o António Rodrigues aqui realçou. Obviamente que no programa do Partido Socialista nós continuamos e sempre o fizemos. Aliás, nem são os governos que têm feito isto, têm sido as próprias forças de segurança, que é aprofundar espaços de partilha de coisas que podem ser feitas com recursos partilhados entre as diversas forças de segurança para libertar operacionais para o terreno. Aliás, isso é um trabalho que tem vindo a ser feito essencialmente pelas próprias estruturas das forças de segurança. Não tem sido os governos a fazer, e essa é a referência que nós fazemos no nosso programa de governo, que é criar as condições para continuar a aprofundar esse trabalho, para que em determinado tipo de recursos técnicos ou logísticos possam ser por meios partilhados, por uma questão de eficiência, de eficácia e também de libertar recursos operacionais que são muito importantes para o policiamento de proximidade. Agora, quanto a essa questão, é um assunto que não está na ordem do dia, e o Partido Socialista nunca o colocou e nem colocará. E o Chega? Qual é a visão do Chega?
Acho que este é um tema que parece, aparentemente, estamos todos de acordo. Vá lá. Ninguém quer mexer em nada. Não, porque está bem. Porque está bem. Atenção que é assim, obviamente devia haver uma maior, se calhar, partilha de meios ou aproveitar as sinergias entre as forças e talvez definir um pouco mais a sua área de atuação de maneira a que não haver a tal superposição de meios. Mas, essencialmente, ambas têm uma função específica e que se deve manter. Muito bem. Francisco, tu tens essa experiência, notas finais. Pois, eu não vou entrar aqui por este campo, de facto foi uma discussão que já tem anos. Deves ter muitas histórias, não é? Tenho algumas histórias e algumas conversas com ex-ministros e de facto, para mim, congratulo-me pelo facto de os três principais partidos assentarem muito concretamente as ideias relativamente a esta matéria, porque eu acho que traria muito mais disrupção à sociedade a questão da unificação do que a questão da... Agora sim, sinergias sim, não só para além daquilo que o Sr. Deputado disse, mas também do ponto de vista dos benefícios, e que de certa forma vocês também, os outros partidos, têm equacionados, mas também do ponto de vista económico ou financeiro. Acho que a questão de criar sinergias trazia muitos benefícios. Bem, se me é permitido aqui uma nota final, deixando depois um desejo... Já estamos com mais de uma hora, mas tudo bem. Sinceramente acredito na vontade dos vossos mais partidos. uma hora para poder discutir. E continuaria o tema Segurança Nacional. Não, acho que sim. Dar-nos-ia horas. Acredito na vontade dos vossos partidos de quererem fazer melhor pela Segurança Nacional. Acredito mesmo. Como alguém que serviu uma força de segurança à GNR durante 3 décadas e filho de um agente da PSP, continuo a considerar fundamental, e se me é permitido ter a validade de dar um conselho a estes 3 partidos, independentemente de quem venha a governar futuramente, que apostem sobretudo na formação e na melhoria das condições sociais e de vida daqueles que servem diariamente de uma forma abnegada a Segurança Nacional. O meu obrigado. Muito bem. Resta-me agradecer a toda a equipa, Rui Rodrigues, Carolina Ribeiro, Inês Pedrosa, ao Francisco, obrigada por vires, e reencontramos no próximo episódio do podcast Soberania, também sobre defesa, com a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Até breve.